A administração sistemática, suas características e exemplos. A administração sistemática é uma orientação da prática de gestão que incide sobre o processo administrativo, ao invés de focar o resultado final. Esse tipo de administração tem a ver com organização, supervisão e controle na condução de uma empresa ou atividade, com base em processos e procedimentos racionais. A filosofia de gerenciamento que evoluiu em resposta a novas necessidades e que mais tarde foi chamada administração sistemática, promove sistemas racionais e impessoais, ao invés de focar a liderança pessoal e idiosincrática para manter a eficiência no funcionamento de uma empresa. Assim como Adam Smith, Henry Fayol foi um ator importante no campo da teoria da administração. Fayol era um defensor incondicional da educação gerencial. Tendo servido muitos anos no campo da administração, ele sabia bem o que funcionava e o que não funcionava. Para ele, com treinamento e educação adequados, os gestores poderiam ser criados e treinados para executarem um bom trabalho. Essa filosofia de gestão, que surgiu nas empresas de manufatura, as primeiras indústrias, procura alcançar um melhor controle dos processos e resultados de negócios, através da imposição de sistemas, em grande parte, por meio da comunicação formal. Essa filosofia de gestão da administração sistemática surgiu nas primeiras indústrias, nas empresas de manufatura, e procura alcançar um melhor controle dos processos e resultados de negócios através da imposição de sistemas e controles, em grande parte por meio da comunicação formal. O sistema é um todo complexo e organizado. Portanto, é uma combinação ou conjunto de partes ou coisas que compõem um todo unitário, sofisticado e complexo. O sistema total consiste na conjugação de todos os elementos para alcançar metas. De acordo com essa filosofia ou teoria, que foi designada por Joseph Litterer como uma administração sistemática, a eficiência seria alcançada substituindo os sistemas por mandato gerencial, por meio de decisões ad hoc de indivíduos, sejam proprietários, chefes ou trabalhadores. Esses sistemas seriam estabelecidos, operados, avaliados e ajustados, isto é, gerenciados ou controlados com base nas informações e nos fluxos de pedidos. A administração sistemática foi construída assumindo que os indivíduos eram menos importantes que os sistemas em que operavam. Esse tipo de abordagem de gerenciamento foi o primeiro a vincular diretamente operações, gerenciamento de recursos humanos e comunicação sistemática para o sucesso da organização. Aqui a gente começa a visualizar a citação a ambiente, mas no caso da administração sistemática, o ambiente é o ambiente interno à organização, ou interno às organizações. Outras teorias no futuro falarão ou falariam, no caso, falaram sobre o ambiente externo. Aqui no caso, a administração sistemática trabalha a partir da ótica da observação do ambiente interno da organização. Controle de custos, eficiência e economicidade, o uso mais racional dos recursos econômicos,
todo o esforço, inclusive a partir de forças-tarefas, atividades ad hoc para aumentos de pedidos de encomendas, por exemplo, em determinadas épocas do ano. Então, aumentou-se o volume de encomendas, vamos mobilizar uma força-tarefa dentro da indústria para a gente atender esses pedidos e pau na máquina, vamos produzir. Era a época do crescimento desordenado das organizações industriais. Transição do século XIX para o século XX. Ainda estávamos na segunda revolução industrial. Segunda etapa do século XIX. E é isso aí. A partir da administração sistemática, surge efetivamente a TGA, a Teoria Geral da Administração, que começa amadoristicamente. É a prática da experiência. No início, é a tentativa e erro. É assim que tudo iniciou. A partir da administração sistemática, a gente começa a evoluir para teorias científicas da administração. É isso. Coisa boa. Mais um vídeo sobre TGA para enriquecermos a nossa playlist. Coisa boa. Vamos terminar em alto nível e com chave de ouro. Vamos acessar agora a inteligência deste livro aqui, Teoria Geral da Administração, do autor Alex Coutro. Teoria Geral da Administração, de autoria de Alex Coutro. Editorial Intersaberes. No início, eis o contexto em que surge a administração sistemática. O estudo formal da administração só começou no fim do século XIX. Embora tenhamos testemunhos impressionantes da administração nos tempos antigos, como as pirâmides do Egito e o Coliseu em Roma, apenas para exemplificar. A partir da principal força motriz de todo esse desenvolvimento e cereja do bolo, que foi a era das revoluções industriais, ocorre a transição do capitalismo do século XIX, de orientação industrial, fabril e empresarial, para o capitalismo do século XX, o capitalismo da gestão, de acordo com Beloso, 2004. A principal força motriz de todo esse desenvolvimento da gestão abordada como ciência ocorreu com a transição do capitalismo do século XIX, de orientação empresarial, para o capitalismo do século XX, ou da gestão, o capitalismo de gestão, de acordo com Beloso, 2004. Os primeiros capitalistas foram os proprietários de empresas, que com recursos privados criaram organizações por meio das quais provocaram o rápido crescimento industrial. Isso possibilitou a formação de novas organizações de grande porte, com capital muitas vezes fornecido por estranhos ao próprio empreendimento. Esse processo estabeleceu novas condições no ambiente organizacional, aumentou a distância entre os proprietários ou acionistas e a administração, além de trazer novos desafios de gestão. Beloso, 2004. Aqui é falado na transição do século XIX para o século XX. Bem o contexto em que já há o acontecimento da administração sistemática. É isso. Por fim, finalizamos este vídeo. Tratamos sobre a administração sistemática. O início de tudo é isso.